tendo em vista o simbolismo que Maradona é. E agora, depois de morto, isso vai aumentar muito, porque a gente passa a se distanciar historicamente do homem Maradona, né? E cada vez mais vão ser só as lembranças, e essas lembranças tendem a ser cada vez mitificadas, né? A serem cada vez mais lendárias, do personagem Maradona. Então, em síntese, eu diria que Maradona foi o maior personagem do futebol mundial. E eu quero registrar, antes de falar qualquer coisa sobre Maradona, em um cenário que os jogadores, a maior parte deles, não se colocam politicamente, e quando se colocam sempre vão para a direita, né? O Maradona nunca abdicou de defender os interesses do povo pobre. Nunca. Sempre foi um jogador que se colocou em defesa dos oprimidos, em defesa do povo pobre. Isso faz do Maradona o maior símbolo do futebol mundial. Para falar do heroísmo do Maradona, nós temos que entender o contexto pelo qual o povo argentino, a América Latina quase toda, adora, ama Maradona. E aí tem que falar da Guerra das Malvinas ou Guerra do Atlântico Sul, como vocês queiram chamar. Vamos discutir nada mais, nada menos do que Diego Armando Maradona. O Maradona, grande, uma lenda, um mito, dos maiores de todos os tempos. Eu não vou fazer esse vídeo triste, embora eu seja muito, mas muito, sem ter noção, muito fã do Maradona. Meu maior ídolo no esporte é o Muhammad Ali. Sou fãzaço de boxe. Aí eu curto muito alguns caras como Mike Tyson, Romário e o Maradona. O Zico, tô com a camisa número 10 aqui do Zico. Essa camisa do Flamengo fez em homenagem ao Zico. Acho que muitas camisas do Maradona virão aí, né, em homenagem a ele. Do Boca, do Napoli, que foi os dois times que ele... Assim, o Boca, o time dele de coração. O Napoli é o time onde ele brilhou, onde ele mais brilhou, né, onde ele se apresentou para o mundo. Logicamente que com a Copa de 86 também. Mas eu me recuso a fazer esse vídeo só falando de futebol. Maradona foi para além de um jogador de futebol. Logicamente que o que o Maradona né? Essa lenda Maradona, essa grandeza do Maradona, se dá também pelas suas fraquezas e a sua luta contra as drogas, né? O Maradona é conhecido de todos, era um dependente químico, e isso reflete muito o drama que diversas famílias no mundo todo vivem. Muito provavelmente você que me ouve, que me assiste, já deve ter tido essa experiência ou conhecer alguém que teve, de conviver com um dependente químico, ou até mesmo, que é muito comum, perder alguém muito querido, alguém que se conhece por conta da dependência química. Então é importante a gente falar da grandeza do Maradona, da lição que ele nos deixa, mesmo em sua fraqueza, e dessa lenda, né? É mais um vídeo em homenagem a esse grande ídolo, esse grande jogador, esse grande ser humano que é o Maradona. E a gente não vai abdicar de falar de algo tão importante que é a dependência química, né? E que fica muito em evidência agora por conta da morte de Maradona. Mas assim como o Maradona, existem outros diversos Maradonas nas ruas de Maceió, de Alagoas, das grandes cidades, das grandes metrópoles, até nos interiores do Brasil, que lutam, né, contra a dependência química. E lembremos que dependência química não só é as drogas ilícitas não, viu? Erra quem pensa isso. Mesmo nas drogas lícitas, quantos nossos perderam, foram ceifados as suas vidas, muito sério, na sua saúde. E nós vamos discutir o Maradona e discutir também dependência química. Mas antes de mais nada,
eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, tá sempre por dentro dos nossos conteúdos, né? Vai estar sempre recebendo os nossos vídeos, e curta esse vídeo, dê like, dislike, né? Pode dar dislike também, comente aqui, coloque seu comentário sobre o Maradona ou sobre o vídeo. Se quiser criticar também, fica à vontade, dá sugestões de vídeo. Gostou do vídeo? Compartilha nos grupos de WhatsApp, com os amigos, com familiares, enfim. Maradona foi um gênio, é genial Maradona. E aí eu não vou falar muito sobre isso, porque basta ir aí no YouTube pegar os lances de Maradona e você vai se deliciar. Eu costumo dizer sempre, quando fala sobre o Maradona, né, falando sobre futebol, para depois a gente entrar no restante do assunto, que o Maradona foi o segundo maior artista do futebol. O maior artista do futebol, na minha concepção, foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Maradona tá ali colado ao Ronaldinho Gaúcho como o futebol a arte. Então assim, o Maradona, além de ser extremamente técnico, extremamente eficaz, extremamente produtivo para o time, um comandante dentro de campo, assim, um grande líder, um líder nato, ele ainda foi um grande artista. É assim de encher os olhos ver o Maradona jogando, ver lances do Maradona. Eu não peguei o Maradona jogando, já quero dizer isso, não é da minha época, mas assisti muitos lances do Maradona. E quando eu comecei a gostar do Maradona foi pela história dele. Quanto em relação a se ele é o maior de todos os tempos, eu soube agora que a Conmebol, agora depois da morte do Maradona, disse que ele era o maior de todos os tempos. Calma, pessoal. Maradona, eu acho que foi o maior símbolo do futebol de todos os tempos. Para mim, não tenho dúvida em relação a isso. Não há dúvidas. O maior nome do futebol brasileiro, do futebol mundial, é Maradona. O maior nome, tendo em vista o simbolismo que Maradona é. E agora, depois de morto, isso vai aumentar muito, porque a gente passa a se distanciar historicamente do homem Maradona, né? E cada vez mais vão ser só as lembranças, e essas lembranças tendem a ser cada vez mitificadas, né? A serem cada vez mais lendárias, do personagem Maradona. Então, em síntese, eu diria que Maradona foi o maior personagem do futebol mundial e o que mais representou, o ídolo que mais representou um país específico. Você tem ali o Zidane na França, o Pelé aqui no Brasil, mas aqui no Brasil você tem uma variedade de craques que representam o Brasil, desde Garrincha, o Romário na Copa de 94, o que o Romário fez na Copa de 94, o próprio Ronaldo Fenômeno para gerações mais novas, né? Então assim, pro Brasil tem muito, mas outros países também tem muito. Ninguém é tão grande pro seu país quanto Maradona. Carta Capital agora colocou, acho que tem capa da Carta Capital, agora colocou, foi uma postagem, chamando Maradona de herói. Maradona, um herói de um povo. E aí, para entender a dimensão do que o Maradona é para o povo argentino, nós precisamos compreender a Guerra das Malvinas e o simbolismo que foi a vitória da Argentina na Copa de 86 sobre o seu opressor, a Inglaterra. A Guerra das Malvinas foi a guerra entre Argentina e Reino Unido, eu falo daqui a pouco. E assim, então Maradona se tornou esse grande símbolo. E eu quero registrar, antes de falar qualquer coisa sobre Maradona, em um cenário que os jogadores, a maior parte deles, não se colocam politicamente, e quando se colocam sempre vão para a direita, né? E aí lembremos que a direita é ultra, mega bem financiada do ponto de vista financeiro. E geralmente são jogadores atrelados a marcas, a empresas, as propagandas são muito vinculadas a eles. E o Maradona foi um dos grandes, um dos primeiros a ser essa força de propaganda no mundo do futebol, e não abdicou dos seus ideais de esquerda. Visitou Fidel Castro, tem tatuagem do Fidel Castro, tatuagem do Che Guevara. Eu acho que é uma diferenciação entre Fidel e Che. Não vou debater ela agora. Para mim, Che é um grande nome da política mundial, um grande nome humano, mas aí eu falo depois. E veja, o Maradona nunca abdicou de defender os interesses do povo pobre. Nunca.
Sempre foi um jogador que se colocou em defesa dos oprimidos, em defesa do povo pobre. Isso faz do Maradona o maior símbolo do futebol mundial. Isso faz do Maradona assim uma lenda, que ele rompe barreiras. Maradona nunca abdicou, nunca, de defender o povo pobre. Nunca. Os ideais do Maradona sempre foram jogados a público. Maradona visitou Fidel Castro. Lembremos que o Maradona tem tatuagem do Che, tatuagem até do Fidel. O Maradona foi um dos primeiros a lutar por direitos trabalhistas para os jogadores de futebol. Então, assim, o Maradona era uma voz do povo oprimido no mundo do futebol, onde a maior parte dos jogadores silenciam e se omitem ou defendem os ideais de direito. Basta ver aí as últimas eleições brasileiras, por exemplo, onde estiveram os nossos grandes craques, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, o próprio Pelé. Pelé, no dia da consciência negra, estava dando um salve pro Bolsonaro. Veja, a relação Neymar-Bolsonaro, a relação Ronaldo Fenômeno com Aécio Neves, a relação Ronaldinho Gaúcho com Bolsonaro. Isso só para usar exemplos brasileiros. Enquanto Maradona era a voz dos ideais de esquerda, era a voz do povo oprimido. E se posicionava politicamente como poucos. Isso faz dele um símbolo dentro do futebol, o maior símbolo dentro do futebol. Então, assim, Maradona é um cara inigualável no futebol, do ponto de vista de se expor politicamente e de não abdicar de defender o povo pobre. Nesse contexto da morte de Maradona, se colocou o seguinte debate: Maradona foi o maior de todos os tempos. Calma lá. Vejamos bem. Uma coisa é você ser apaixonado pelo futebol do Maradona. O futebol do Maradona é uma coisa linda de se ver. Você não ser muito viciado em estatísticas, em números. Tudo bem. Porque pelos números fica muito longe Maradona de ser o melhor de todos os tempos. Mas vamos com calma, porque o Pelé ainda existe. E na boa, quase impossível comparar qualquer jogador de futebol ao Pelé dentro das quatro linhas do campo. Que Maradona foi maior do que Pelé, eu defendo muito, em função dessa lenda, desse símbolo. Mas jogador de futebol, Pelé foi o maior de todos os tempos, seja nos números, seja na eficiência, seja em tudo, em todos os quesitos o Pelé é melhor. O Pelé batia das duas, não quer sair o driblava, saiu tão bem quanto qualquer outro jogador. Um contra um dele era fenomenal, cabeceava, armava a jogada, ganhou 3 Copas, com 17 anos fez gol no final de Copa. Em 70, já no fim de carreira, comandou o melhor time de todos os tempos. Então, assim, vamos ter calma, vamos colocar o pingo nos is. Maradona pode ser o maior símbolo, mas Pelé ainda foi o maior jogador. Isso para ser justo. Eu estou dizendo isso porque a gente precisa dimensionar quem foi Maradona, mas com os pés no chão, com uma reflexão madura, honesta e responsável. Percebam no dia de hoje, nós estamos no dia 26/11, um dia após a morte de Maradona, ele está sendo velado na Argentina, a comoção nacional. Como o povo argentino ama, idolatra Maradona. A comoção mundial por conta da morte de Maradona. Mas vamos falar mais especificamente porque ele é um herói dos argentinos e, logicamente, dos latino-americanos, porque o Maradona sempre defendeu o povo latino-americano, se apresentava com muita força dessa forma, assim, com muita firmeza. E assim, eu podia falar aqui números e mais números do Maradona jogador, quantidade de gols, o que o Maradona foi, assim, é um absurdo. O Maradona como jogador de futebol, assim, o Maradona, ele fez 678 partidas, 242 gols. Maradona não foi, isso só os oficiais, viu? Maradona não fez tantos gols assim, calma. Ele deu 213 assistências.
Então, em cada jogo, pelo menos ele fazia um gol ou dava uma bola pro cara fazer o gol. Fora o papel de cérebro da sua equipe que o Maradona sempre tinha. Ele armava todo o time. Ele pode até não ter dado passe para gol, mas geralmente o passe que saía para o gol era um passe que saía dos pés de Maradona, que clareava a jogada. Fora ser um líder em campo, ele era o grande líder de todas as equipes que ele participou. Então assim, Maradona é um craque. Mas o que é que eu quero falar do heroísmo de Maradona? Para falar do heroísmo de Maradona, nós temos que entender o contexto pelo qual o povo argentino, a América Latina quase toda, adora, ama Maradona. E aí tem que falar da Guerra das Malvinas ou Guerra do Atlântico Sul, como vocês queiram chamar. A Argentina estava vivendo uma ditadura militar desde 1976. No Brasil, nós tivemos um golpe militar e uma ditadura militar que foi de 64 até 85. Embora os revisionistas querem dizer que não houve ditadura, que no Brasil não teve ditadura, que foi um governo militar, não, foi uma ditadura militar. E essa ditadura militar no Brasil, ela está dentro de um contexto maior, de toda a América Latina. Vários países da América Latina estavam em regime ditatorial. Havia um financiamento dos Estados Unidos, grande país imperialista, para esses sucessivos golpes militares em diversas regiões da América Latina. E sobre o pretexto de combater o comunismo, em virtude da Revolução Cubana. A Revolução Cubana aconteceu em 1959, então por isso que o Maradona sempre estava muito próximo ao Fidel, ao Che, porque a Revolução Cubana foi uma primeira revolução latino-americana assim, de peso, que expulsou os imperialistas do nosso território. E assim, foram revolucionários cubanos, assim, com o Che, logicamente, que era argentino, que foram a luta armada contra a maior potência bélica do mundo, em um cenário de Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Então assim, era um contexto que o mundo se preparava para uma guerra, uma corrida armamentista com potências nucleares, naquele momento de Guerra Fria, que vai ali de meados de 1945 até 1985, 1989, tem livros de história que discutem qual foi o momento. A maioria entende que a Guerra Fria acaba com a derrubada do Muro de Berlim, mas isso é para outros debates, para debates futuros. A gente quer voltar para o Maradona, então a gente vai tentar ser breve nessas informações. Estávamos num mundo dividido entre duas grandes potências. Os cubanos, de forma brilhante, conseguiram expulsar os americanos do seu território, que usurpavam, oprimiam o povo cubano, um governo corrupto. Derrubaram o Fulgêncio Batista, que era o governo de Cuba naquela época, e a experiência de Cuba chegou aos diversos países da América Latina, como por exemplo no Brasil, e nós aqui começamos a querer, naquele momento, vivermos a experiência cubana. Estados Unidos não ia permitir e começou a financiar e promover golpes militares. Aconteceu no Brasil em 64, aconteceu na Argentina em 76 e em diversos outros países. Como na Argentina os militares estavam sob pressão, eles criaram a Guerra das Malvinas. Não é que não seja justa, é justa a Guerra das Malvinas. Os argentinos reivindicam as ilhas, o arquipélago das Malvinas, como seu, e que é ilegalmente, segundo o povo argentino, que eu concordo, ocupado por uma nação imperialista, que é o caso do Reino Unido. E aí aproveitaram que estavam em decadência na Argentina e criaram essa guerra para poder ter força política. E aí foram por uma guerra contra o Reino Unido, até então uma das maiores potências do mundo. Isso em 1982. Veja, na América Latina toda, na década de 80, no início da década de 80, já estava havendo levantes contra os regimes militares. No Brasil, por exemplo, nós estávamos em muitas lutas para derrubar o regime militar. Aqui surgiam figuras como Lula, por exemplo. E vale lembrar que Maradona tirou fotos com Lula. O Lula agora fez uma postagem linda para o Maradona, a própria Dilma. Enfim, o Lula surgia naquele contexto. Lula, Fernando Henrique Cardoso, que eram todos lutando contra uma ditadura, que tinha se instaurado no Brasil. Na Argentina não era diferente.
Então, em 82, ele se sentindo fraco, os ditadores da Argentina criam essa guerra, né? Que é uma guerra justa, não deixa de ser justa, mas o motivo era um motivo extremamente injusto, que era a manutenção do poder dos militares. E aí foram para a guerra contra o Reino Unido. Ocorre que o saldo da guerra foi desastroso para os argentinos. Morreram 600 e poucos argentinos, bem mais de 600, 3 civis e cerca de 220, mais de 220 ingleses. E a Inglaterra, né, o Reino Unido recuperou o domínio sobre a ilha. Então veja, isso em 82, o povo argentino ficou assim, com seu orgulho abalado, com a sua moral abalada. 4 anos depois, calha de uma final de Copa do Mundo. Vejam bem, uma final de Copa do Mundo, em uma Copa que o Maradona estava arrasando. Pessoal, para vocês terem ideia, a Copa de 1986, onde a Argentina foi campeã, e o Maradona assim, virou um deus para os argentinos, assim, um grande herói. Maradona em 86 fez a melhor Copa, individualmente falando, da história do futebol. Alguns discutem a Copa do Garrincha, né, em 58 a 62, sabe, 62. Romário em 94. Muitos dizem que o Romário ganhou sozinho, mas assim, teve um time muito forte, o Dunga jogando muito, o Bebeto jogando muito, uma zaga muito segura. O Garrincha não estava com o Pelé se machucou, então o Garrincha pegou a responsabilidade para ele e ganhou a Copa do Mundo, né? Junto com a sua seleção, claro. Até então era a maior participação individual de um jogador. Aí chega o Maradona em 86 e simplesmente faz chover. Ele arrasta o time da Argentina sozinho quase. Ele faz um gol, na final ele faz um gol ontológico. Acho que todo mundo já deve ter visto o gol, que depois o Messi fez um gol similar e compararam o gol do Messi ao gol do Maradona. Mas lembrem, o gol do Messi foi um jogo comum do Barcelona. O gol do Maradona foi em final de Copa do Mundo. E depois fez aquele gol de mão. Que olha, ele tem uma puta de uma hipocrisia com esse gol de mão que eu fico puto, dizendo, mas ali foi injusto. Tudo bem, foi injusto. Mas maior injustiça foi feita pelo imperialismo, ceifando vidas. E ninguém disse que a Inglaterra era injusta. Botou a mão e, vamos deixar de hipocrisia, foi ótimo. Detonou o orgulho de uma nação imperialista, de uma das maiores potências bélicas do mundo. E lavou a alma do povo argentino. Era como se fosse uma vingança. Então a Argentina foi campeã justamente em cima dos seus algozes do Reino Unido. E o Maradona virou um grande símbolo, fora todas as outras questões que eu falei. Então por isso que é essa comoção nacional. Eu estava assistindo o jornal agora há pouco e a turma passando pelo caixão do Maradona e chorando, e muitos agradecendo, porque vejam quanto de vivência simbólica, de momentos históricos as pessoas viveram por conta do Maradona. Isso faz dele um dos maiores, ou o maior símbolo do futebol mundial. Mas, como nem toda história é feita só de momentos felizes, nós precisamos colocar que Maradona, nosso Dieguito, ele enfrentou uma guerra particular, que é a guerra contra as drogas, a guerra contra a dependência química. Quase todo mundo da minha geração, eu não sou da geração do Maradona, eu não o vi jogar. Acompanhou a vida do Maradona e a luta dele contra a dependência química. Por quê? Porque era muito divulgado, né? E assim, eu sempre fiquei na torcida pelo Maradona, torcendo muito para que ele se recuperasse. Durante alguns tempos ele se recuperava, ficava bem. Foi inclusive técnico da seleção argentina em uma Copa do Mundo, treinou o Messi, mas descansou e vai ter paz agora nessa guerra miserável, assim, dolorosa que ele enfrentou contra a dependência química, e não só contra a dependência química, contra todo o preconceito que está por trás da dependência química, e que eu fico a imaginar que deve doer mais, inclusive, do que a dependência química. Quantos não dizem que quem usa droga é só vagabundo? E o pior, acho que droga, como eu já falei anteriormente, é só as drogas ilícitas. O álcool é uma droga tanto quanto as outras. Se brincar, mata muito mais, porque vitima a partir de acidente de trânsito, as pessoas muitos bebem álcool, se embriagam e
batem nas mulheres, assassinam gays, assassinam uns aos outros, enfim. O álcool é uma droga também, para quem não sabe utilizar, muito perigosa. Eu pessoalmente bebo muito, mas eu tenho convicção disso, tenho responsabilidade de dizer que o álcool é muito perigoso e é uma droga. Como todas as drogas, ou como toda e qualquer fórmula química, o que diz o benefício e o malefício é a quantidade de uso. E o dependente químico, quando usa uma vez ou algumas vezes, ele vicia rapidamente e fica dependente daquilo. E isso não só é com Maradona, acontece com diversas famílias pelo mundo. Então nós precisamos urgentemente entender que isso é um problema de saúde pública. Isso não é um problema para ser resolvido por polícia. Nós precisamos enfrentar isso, porque precisamos enfrentar políticos irresponsáveis que tratam o assunto como assunto só de polícia e sequer prendem os grandes traficantes. A gente vai esquecer do grande tráfico que teve no avião presidencial ou no helicóptero cheio de cocaína que ninguém foi preso. Mas o pobre que está na boca de fumo é preso, é assassinado, enfim. Os presídios estão cheios deles, mas eu não estou aqui para defender traficante não, e eu não vou fazer nesse debate. Eu estou aqui para discutir acerca do dependente químico, que precisa da atenção, do cuidado das suas famílias, do cuidado da sociedade, do poder público, para que se entenda que eles são doentes, que isso é uma doença, isso é uma pandemia, tal qual o Covid e tal qual uma pandemia deve ser enfrentada como um problema de saúde pública. Nós precisamos enfrentar, precisamos acabar com os nossos preconceitos imbecis e buscar tentar ajudar aqueles dependentes químicos que ainda estão vivos e que precisam da nossa ajuda enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto Estado. O Estado precisa ter uma política bem definida, responsável e profissional para lidar com essa, em caso brasileiro, epidemia que é as drogas, que é a dependência química. Sejam as lícitas ou ilícitas. Que você, que deve ter preconceito com o que eu estou falando, lógico que a maioria não, mas alguns que me assistem, na sua família muito provavelmente há um uso abusivo de antidepressivos, que é uma droga muito ou mais perigosa do que essas que a gente está falando aqui. Vitima tanto quanto e causa uma dependência muito, mas muito voraz, nociva à vida dos indivíduos. Mas é uma droga lícita. Vai numa farmácia sem receita, consegue comprar, começa a tomar, é um tarja preta, vicia e só consegue dormir tomando cada vez mais e depois não consegue dormir e aí vai aprofundando cada vez drogas mais pesadas. Então veja, é um problema de saúde pública, é um problema que entrou nos nossos lares, que nós precisamos enfrentar. Eu pessoalmente falo com muita tristeza quando nós perdemos alguém para dependência química. O Casa Grande agora fez uma fala incrível, dizendo, por favor, entendam que dependência química é uma doença, por favor. E eu faço a mesma fala e falo com muita preocupação, porque muitos dos meus amigos morreram vitimadas ou pela guerra das drogas ou pela dependência química. Isso me afeta de forma particular e eu queria dizer que Maradona vive, Dieguito vive, sempre será lembrado, será eterno e que sirva de lição para todos nós, que Maradona seja uma inspiração para todos nós. Ah, Hugo, mas que inspiração é essa? Um drogado, etc. Não, Maradona foi um astro, Maradona foi um grande ser humano, Maradona foi um grande líder e, acima de tudo, Maradona foi um herói, mas um herói que tem também suas fraquezas, que lutou contra ela e que agora vai descansar e mostrando para toda a juventude, para todos nós, né, para toda a sociedade mundial, né, para toda a humanidade, que nós precisamos sim enfrentar o problema da dependência química como um problema de saúde pública. Essa é a lição que Dieguito nos deixa. Dieguito, descanse em paz, a tua luta acabou, guerreiro. Vai descansar.